Retornando para mais um bloco de atos administrativos, já foi competência, já foi finalidade, bora dar uma aprofundada agora na forma. Vem comigo. Então, vindo para cá, vamos pegar o nosso material, deixa eu só mostrar aqui onde a gente está. Eita, na cloud e tecnologia são coisas que não combinam. Então, finalidade e competência tá ok. Vamos embora analisar agora a forma. Deixa eu pegar o material aqui para a gente poder aprofundar esse ponto aqui da forma. Tcharam. Tcharam. Pronto. Vamos falar aqui da forma. A gente já sabe o seguinte, ó. A gente já sabe que forma vai ser o meio de exteriorização do ato. Então, forma é um meio de exteriorização. Você já sabe que exteriorizar é colocar para fora, né, pessoal? Exteriorize sua raiva, bote sua raiva para fora. Não é isso? Exteriorize seu amor, bote seu amor para fora. Então, exteriorizar é colocar para fora. Só que vamos ver as maneiras de exteriorização. Perceba o seguinte, Vinho. Até agora, em todos os desenhos que a gente fez, a gente estava falando em exteriorização de maneira escrita. Eu estava falando em processo administrativo, eu estava falando em forma sempre escrita. Mas cuidado com um tipo de questão de prova que é o seguinte, ó. A forma do ato administrativo necessariamente tem que ser escrita? Não, não é isso. A forma, ela pode ter outros meios de ser exteriorizada. Uma das maneiras é a maneira escrita. Mas vamos para mais um exemplo? Imagina o seguinte, a Aline é minha subordinada. Aí a Aline, sendo a minha subordinada, ela, não é isso, me pediu para sair um pouco mais cedo, que ela é cheia de filho, aí ela tinha que ver os filhos dela, não é isso, numa apresentação no colégio. Eu, chefe dela, disse, tá autorizada, Aline, tá tranquilo, pode-se embora ver a tua festa. Perceba, eu pratiquei um ato, sim, um ato de autorização. Só que nesse ato de autorização, eu preciso escrever que eu autorizei ela sair um pouco mais cedo? Não, eu exteriorizei de maneira o quê? Verbal. Então perceba, um ato pode ser exteriorizado de forma escrita, mas pode também vir a ser exteriorizado de maneira verbal. Então vamos anotar uma outra opção. Pode ser exteriorizado de maneira verbal. Só que vem um outro exemplo aqui. Você até já desenhou hoje com vocês aquela placa do proibido estacionar. Aquela placa do proibido estacionar é um comando, sim ou não? É. É a prática de um ato administrativo? É. Perceba claramente o seguinte, aquela placa dizendo que é proibido estacionar naquela localidade é um ato administrativo exteriorizado de que maneira? Simbólica. Aquilo é um símbolo, mas é um símbolo que gera um comando administrativo. Então, a exteriorização pode vir a ser também na forma de símbolo. Vê um outro exemplo. De vez em quando você está na rua, no seu carro, por exemplo, aí tem um agente de trânsito. O agente de trânsito, ele começa a fazer assim, ó, no sinal, assim. Vou desabafar com vocês, tá, pessoal? Quando um agente de trânsito, ele faz assim, você entende o quê? Passe, né? Eu acho que eu tenho um distúrbio. Eu penso, passe rápido. Eu fico louca quando ele começa a fazer isso com a mão. Sabe por quê? Na minha cabeça é passar, eu já ia normalmente. Se ele tá balançando o bracinho é porque ele quer que eu passe rápido. Então eu fico enlouquecida quando ele faz isso. Mas veja, aquele ato, aquele gesto, é um comando? É. Tá sendo exteriorizado? Tá. De que maneira? Gestual. Deixa eu pegar ainda o agente de trânsito para poder te dar um exemplo. Ele não tem o seu apito, eu sei que é silvo, tá, pessoal? Mas é porque eu vou morrer falando apito. Eu sei que é mais ou menos assim, ó. Um apito longo significa não sei o quê. 2 apito curto é não sei o quê. Um apito longo seguido de um apito curto é não sei o quê. Meu filho, olha, quando ele apita, eu não sei o que ele está querendo me falar. Eu só digo, pronto, me arrombei. Eu não sei o que foi que eu fiz. Mas quando ele apita, eu não sei o que foi. Eu não sei qual é a mensagem que ele está querendo me passar, mas eu sei que alguma coisa de errado eu fiz. Mas aquele som que está saindo do apito dele é um comando? É, porque o ato administrativo também pode ser feito de maneira sonora. Então, volta comigo no material. Voltando para cá, percebam, a forma, ela pode ser exteriorizada de maneira escrita, de maneira verbal, de maneira simbólica, por meio de som,
e assim por diante. Então, não caia na pegadinha de dizer que a forma necessariamente tem de ser exteriorizada de maneira escrita. A escrita é uma das maneiras de exteriorização. Só que aqui dentro da forma, eu quero falar de uma coisa com vocês, que é o seguinte, ó. A tal da motivação. A tal da motivação. O que é a motivação? Motivação é uma fundamentação por escrito, fundamentação por escrito da prática do ato. Motivação é uma explicação, é uma fundamentação por escrito da prática daquele ato. Como assim? Primeiro de tudo, perceba, quando falar na sua prova em motivação, motivação não tem nada a ver com motivo. Motivo é uma causa e motivação é a explicação daquilo que aconteceu. É muito diferente. Perceba, quando o carro, naquele exemplo que eu desenhei, do carro que foi, não é isso, rebocado, o motivo do carro ter sido rebocado foi estar estacionado em local proibido. Esse é o motivo. Só que quando chega o agente de trânsito e explica no que aconteceu, até para abrir um processo administrativo para dar a você o direito de defesa, quando ele explica e põe no papel aquilo que aconteceu, ele está fazendo uma motivação. Aí perceba o raciocínio. Se a motivação é uma fundamentação por escrito, uma explicação por escrito, é porque essa motivação está dentro de que requisito? Está dentro do requisito forma. Porque quando eu explico de maneira escrita, aquilo... Ah, tem que ter um papel, não é isso roubar. Então, quando eu explico aqui, ó, de maneira escrita, aquilo passou a ter uma forma, que nesse meu exemplo é uma forma escrita. Só que aí vamos pensar o seguinte, como é que seria essa motivação? Imagina que você chega em casa, tá liso, mas tá com as contas pagas, graças a Deus. Quando você chegou em casa, o porteiro olhou para você e fez, doutora, uma cartinha. Quando você olhou a cartinha, era a cartinha do Detran. Quando você abriu, tinha uma multa. Essa multa é um ato administrativo? É, um ato de multar. Só que quando você abriu a multa, digamos que a multa simplesmente tinha escrito assim, pague R$100. Meu filho, se chegou a multa na sua casa simplesmente dizendo pague R$100, você vai pagar? Não. Por quê? Vou pagar R$100 porque o que foi que eu fiz? Quando eu fiz? Em que horário eu fiz? Estão percebendo? Então não adianta de nada chegar uma multa na sua casa sem dizer por que que você está sendo multado. Porque essa multa tem que ser explicada. E essa explicação é a motivação. Então agora se chega uma multa dizendo você está sendo multado em R$100 porque no dia, sei lá, 20 de setembro, estacionou em local proibido, na rua tal, horário tal, ela está explicando. Então, aquilo que ela está fazendo é uma motivação. Agora, tem uma forma. Agora, esse ato vai ser considerado válido. Só que deixa eu misturar algumas perguntas. Todo ato tem que ter uma forma? Tem. Todo ato tem que ter forma, porque ter forma é exteriorizar. Lembra o que eu já falei para você há um tempo atrás? Enquanto eu estou só pensando, aquele pensamento vai ser levado em consideração? Não, porque enquanto eu estiver só pensando, eu não pratiquei ato algum. Pensamento não é levado em consideração, porque se pensamento fosse levado em consideração, eu, você, Aline, todo mundo estaria onde? Preso, estaria na cadeia, porque todo mundo já teve algum pensamento criminoso, pelo menos uma vez na vida. Então, perceba o seguinte raciocínio. O pensamento ele não vai ser levado em consideração. Eu tenho que exteriorizar aquilo por meio de uma forma. Então, todo ato precisa de forma, sim ou não? Precisa. Todo ato precisa de forma. Agora, será que todo ato precisa de motivação? Não. Porque nem todo ato vai precisar de uma explicação por escrito. Estão percebendo? Até perceba comigo o seguinte, ó, volta no material. Voltando para cá, a motivação, deixa eu botar de outra cor, pronto. A motivação é uma fundamentação por escrito. E perceba claramente que a forma nem sempre vai ser escrita. A motivação é uma fundamentação por escrito. Mas como a forma nem sempre é escrita, isso quer dizer que nem sempre vai se precisar de uma
motivação. Sabe qual é o exemplo que tem no seu livro, dizendo que não precisa de motivação? Carga em comissão. Porque carga em comissão ele é de livre nomeação, mas de livre exoneração, ou seja, chamo quem eu quiser, mas também mande embora na hora que eu quiser. Se, por exemplo, eu chamei a Aline para ser a minha assessora, a Aline é minha assessora agora, eu nomeei a Aline, só que um belo dia eu não quero, não vou mais com a fuça dela, não estou mais gostando da cara dela, quero mandar embora. Posso exonerar, sim ou não? Posso. Precisa explicar por que estou exonerando? Não, porque é livre a nomeação e livre a exoneração. Chamo quem eu quiser, mas mande embora na hora que eu quiser. Então, no seu livro, esse é o exemplo que tem de ato que não precisa de motivação, que é carga em comissão. Vai ter até uma forma, uma portaria nomeando, uma portaria exonerando, mas não vai explicar por que que fulano foi nomeado e por que que cicrano foi exonerado. Então, existe forma, só que não precisa de motivação. Eu ainda volto para a motivação um pouco mais para frente no curso, mas por enquanto era isso. Beleza até esse ponto?